Olá, borboletas! Tudo bem com vocês? Então, a Ná sabe que o propósito com vocês sobre o mantra do dia e a carta do dia é uma vez por semana, toda segunda-feira. Mas nós estamos passando por uma transição, por um encerramento de ciclo e abertura de outro. Na verdade, pela astrologia, nós começamos com a primeira casa do signo do zodíaco, que é Áries, né? Então, assim, o ano novo, feliz ano novo para mim, é assim que abre a casa de Áries, o começo, né? Abril ali quando começamos com a primeira casa do signo do zodíaco. Mas, sim, estamos passando por uma transição. 12 apóstolos, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco. Estamos em dezembro e encerra e fecha o mês 12. Muito bem. Então, a Naná vai trazer para vocês mantras de libertação, de proteção, de atração, de prosperidade. Vamos abrir hoje com o mantra divino celestial, que é o Kodosh, 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 Adonai Tsebaioth. Naná, mas como que é a pronúncia dele? Vocês falando, gente, de coração aberto, vocês estão sim conectados e vai dar sim certo o mantra que vocês estão entoando, tá? Mas para quem quer saber, a maneira correta é Kadosh, 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 Adonai Sabaió, tá bom? Kadosh, 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 Adonai Sabaió. Muito bem. Esse mantra, gente, é a Trindade, traz a proteção pessoal para nós e ambientes, tá? Se você quiser ser separado como santo, entende isso? Puro, digno, tá? É sobre isso. A interpretação desse mantra é Santo, 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 o Senhor nosso Deus, Senhor das hostes celestiais, quem foi e quem é e quem está por vir. Conforme você continua a saudação, nós somos cumprimentados pela Irmandade Anfitriões do ofício de Shekinah, que é o Espírito Santo, do Cristo e do Pai Divino. Vamos lá então, meus amores? O Agni abençoe esse fogo, seja abençoado para todos nós. Ó, querido Agni. Ai, meu Deus, coloquei um pouquinho longe. Aqui. Naná, que incenso é esse? É incenso de flor de pitanga. A gente pensa num incenso gostoso. Vamos lá, meus amores. Vamos lá. Respirem fundo. Se conectem com a centelha divina em vocês. K2, 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 Adonai Sabaió. 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 K2, 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 Adonai Sabaió.
K2, 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 Adonai Sabaoth. 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 K2, 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 Adonai Sabaoth.
K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. K2, K2, K2,
Adonai Sabaoth. K2, 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 Adonai Sabaoth. Muita gratidão, muita gratidão. Namastê e Harion. Vamos para a carta do dia? Nossa, passou tanta energia agora no fim. Eu achei que eu não fosse conseguir terminar o mantra borboleta. Muita energia. Naná vai embaralhar, tá? Olha, gente, um ás de ouros, recomeços lindos, firmes, magníficos. Tem pessoas aqui que vão se reestruturar em todos os sentidos da vida, material, emocional, familiar. Nossa, vocês terão um novo recomeço, incrível e maravilhoso. Pronto, já tá bom. Ai, quanta energia pro borboleta. Nossa. Oh, gratidão, universo. Gratidão, universo. Gente, isso aqui é um 9 de copas. Ventou forte. Salve os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Salve, querido serafim, príncipe da milícia celestial, Metatron. Querido arcanjo Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel. Arcanjo Miguel, meu querido. Muito obrigada por tudo e por tanto. Sentiram o vento aí? Que delícia, gente. 9 de copas. 9 de copas. Continue. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas continua, porque todas essas copas serão atendidas aqui, tá? E é Deus que vai trazer para vocês. Kodós, Kodós, Kodós. Adonai Sebaioth. Vocês terão pedidos realizados pelo divino. Copas, aqui, gente, fala sobre emoções. Vocês estarão muito felizes emocionalmente falando, realizados, em completude emocional, a um passo de ir para o 10 de copas. Queridos e queridas borboletas, muito feliz por mim e por vocês, porque eu também recebo e tomo posse dessa energia. Pedidos realizados, gente, continua, não para não, não retrocede, avante, 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 guerreiros da luz, porque a vitória já é sua, já tá pertinho de você começar a ver os seus pedidos realizados. Continua. Tudo é teu. Namastê e Harion.